Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma live aí, mais uma transmissão da nossa classe de estudo da Confissão de Fé, nossa escola bíblica, que acontece à noite aqui na nossa igreja. Pela manhã nós estamos cultuando a Deus, às 9h30, na igreja local, culto presencial. E à noite nós estamos transmitindo o estudo até que o conselho decida pelo retorno às atividades normais, né? Então o conselho ainda, estamos trabalhando nessa modalidade e esperando aí em Deus, orando para que a gente possa voltar integralmente. É claro que somos gratos, né, por já poder estar cultuando ali, mas também devemos orar para que possamos retornar integralmente aos nossos trabalhos presenciais. Irmãos, eu tive um atraso aí, né? Atrasei um pouco. Eu estou aqui configurando a transmissão, alguns compartilhamentos, ao tempo de alguns irmãos entrarem também na transmissão. Vão aí dando seus feedbacks aí, como é que está a transmissão. Eu estou usando meu computador, né? Se tiver o áudio tiver ok, né? Já vão aí me ajudando. Estou vendo aí que os irmãos já estão entrando, irmã Carla, graça e paz, irmã Zuleide, irmã Elda, graça e paz aí, irmão Emerson, boa noite, graça e paz. Deixa eu ver se eu pego aqui o link. Eu vou colocar o link da transmissão no chat, e aí quem puder colocar lá no WhatsApp e me ajudar é bom. Viu? Eu vou colocar aí o link. Compartilhando o link também, compartilhando no nosso perfil. Ok, está tudo aí compartilhado, né? Temos aí alguns irmãos já. Irmãos, vamos começar então nossas atividades aqui, né? Nós estamos na aula 14 do Decreto Eterno de Deus, certo? Vamos começar aí nossa aula de número 14. Estamos nesse capítulo ainda que fala do decreto, então ainda tratando sobre essas questões. E então estamos ainda usando esse material, Verdades que Confessamos, de Sproul, na própria Confissão de Fé, e claro, veremos todos os textos bíblicos, né, mais na frente. Mas vamos orar ao Senhor pedindo a sua graça, a sua bênção para esse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra, nas nossas vidas, neste dia teu. Te agradecemos, ó Pai, pela manhã abençoada que o Senhor nos concedeu na tua casa, a adoração pública, a pregação da tua palavra ali exposta. Ó Deus, abençoa, Pai, aplica a tua palavra a cada coração, envia o teu Espírito e que a tua palavra venha ser propagada, ó Deus, aqui na cidade de Alagoinhas, onde o Senhor quiser levar. E nesse momento também pedimos por essa transmissão dessa classe. Abençoa, Deus, cada irmão na sua casa, cada um dos que irão ouvir, participar, interagir. Que o teu Espírito também esteja iluminando cada coração, falando a cada coração. E que o nome de Jesus tão somente seja exaltado, seja glorificado. E que o Senhor abençoe, ó Deus, grandemente aqui o teu povo. E todos aqueles a quem o Senhor quiser fazer chegar esta mensagem, esta palavra. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos no sangue de Cristo a cada dia e nos dá a conhecer mais da tua verdade revelada. E nos dá também, ó Pai, entender que aquilo que está oculto, aquilo que o Senhor não quis revelar, não é nosso dever procurar
descobrir aquilo que o Senhor deixou oculto de nós. Assim, fortalece o teu povo na tua verdade, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos tratando aí do decreto eterno de Deus. A ideia aí, que nós já começamos a tratar, e muita gente gosta de dizer, né? Deus tem um plano para a sua vida. E, de fato, Deus tem um plano para todas as coisas. Ele é soberano. Né? Tudo está debaixo da sua vontade, do seu querer. Nós estamos estudando que este plano, ele inclui anjos e homens, os seres racionais, o destino eterno de anjos e homens. Então, Deus ele tem um plano, né? Ele tem um propósito. E esse plano é eterno, não é dentro do tempo. Nós, bíblicos, né, crentes bíblicos, reformados, nós não cremos que Deus vai tomando decisão a toque de caixa. Né? Assim, que Deus é pego de surpresa, aí quando uma coisa dá errado, ele muda o plano. Deus é frustrado. Não, nós cremos que Deus é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente. De tal maneira que o seu plano, e nós cremos que há um plano, há um decreto, o seu plano está lá na eternidade. Certo? O seu plano, ele não é como os nossos planos, que a gente faz um plano, dá errado, e a gente tem que adaptar, tem que refazer os nossos planos. Veio aí essa crise, o coronavírus, outros problemas que surgem na nossa vida pessoal, familiar, que a gente tem que adaptar, a gente tem que parar para refazer nossos projetos. E Deus não, Deus tem um decreto eterno, Deus tem um plano que é eterno, certo? Então hoje nós vamos continuar tratando disso, né? E tentando aí, pelas Escrituras, compreender melhor estas questões, certo? Então os irmãos já estão chegando aí na nossa live. Boa noite aí, nosso irmão Marcos Matos, irmã Gisele, irmã Josi Matos, Del Reis Gomes aí, né? Irmão Del Reis, seja bem-vindo. Hoje nós estamos transmitindo aqui da minha casa mesmo, achei melhor assim, né? Mas assim que possível, né? Também retornamos lá presencialmente ou até mesmo transmitindo lá da igreja, certo? Então vamos seguindo aí. Então o livro dessa aula de hoje é esse aí. Eu tenho outros livros aqui, mas nós estamos usando esse material aí. E nós vamos então ler a confissão, o texto confessional, e depois vamos ver os textos bíblicos. Então, vamos aí ver o que é que a confissão de fé diz. Capítulo 3 da confissão, seção 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, lembra que a gente viu isso na aula anterior? Questão da predestinação e da pré-ordenação. Então nós já vimos aí, né? Quem não viu a aula anterior, se puder, volte lá depois e veja, né? Então esses homens e anjos, assim, predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então essa escolha é particular, certo? São nomes. Há um livro da vida. Eu não sei, a gente não sabe quem é os eleitos. Mas Deus sabe, eles existem. E é um número particular, é um número designado, é um número certo. E não pode ser aumentado nem diminuído, porque Deus é eterno, ele já sabe todas as coisas. Então, nós não cremos que todos são eleitos para a vida eterna. Há um número, certo? E nós vamos trabalhar essa ideia aqui juntos nessa lição, certo? Vamos ler a Bíblia, 2 Timóteo 2,19. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,19. A palavra do Senhor, então, nos diz aí: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, qual é o fundamento que permanece? Deus conhece os seus. Deus sabe. A gente não sabe. Nós temos que ter muito cuidado, né? Até a hora da morte, alguém pode se converter.
Temos ali o ladrão da cruz, né, que é um exemplo de que é possível isso acontecer. Não foram os dois, foi só um, para nos mostrar também que o outro, né, acabou não se convertendo. Então, mas nós temos um exemplo bíblico que nós devemos ter muito cuidado. Quem conheceu o ladrão da cruz, até aquela hora ali, que Deus revelou que ele creu no Senhor, ninguém diria que ele era um eleito, era um delinquente, um ladrão. Então, mas Deus sabia já que ele iria se converter ali naquele momento. Então, Deus conhece os que lhe pertencem. É o nosso papel ficar investigando quem é eleito e quem não é? Não. Deus não revelou a lista. Não é como o vestibular aí que o pessoal faz, depois termina o vestibular, aí vai ter lá naquelas listas na parede, aí todo mundo vai lá ver se o nome está lá. Não tem. Essa lista ela não está disponível. E Deus não quer que nós fiquemos investigando o que Ele não revelou. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Deus quer que nós investiguemos o que Ele revelou. O que é que Ele está revelando aí? Que Ele sabe. Mas Ele não revelou para nós quem são os eleitos. Certo? Mas Jesus diz aí no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 18, veja que Jesus sabia. Como Deus, o Deus homem, Ele sabia. Jesus diz, não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então Jesus sabia quem eram os seus e sabia que tinha ali o Judas, né? O filho da perdição. Aquele que estava andando com ele, comendo do seu pão, mas não era eleito. Então ele sabia, como Deus homem, destas coisas. Ok? Então esses são os textos aí, certo? Que foram citados. Não citei todos aí, citei os principais aí da sessão, né? Eu acho que foi isso, eu citei os principais, os dois aí. Mas vamos seguindo então. Irmãos, então, o Senhor sabe desde toda a eternidade quem é dele. Ele sabe. Né? Há a doutrina aí da eleição, a soberania de Deus. Isso alcança a questão da salvação. E a Bíblia revela isso, que ele escolheu vasos destinados, né, para a salvação e outros pré-ordenados aí para a condenação, né, a perdição. Os decretos de Deus são finais, diz a confissão. E aí alguém pode dizer assim, então não tem mais o que fazer. Se já está predestinado, eleito, então para que evangelizar? Irmãos, o decreto, um plano, né, para que ele aconteça, existem os meios. Por exemplo, se você planeja fazer uma viagem, você tem que comprar a passagem, você tem que chegar no dia certo, na hora certa, se for na ônibus rodoviária, se for no aeroporto, chegar lá no aeroporto para entrar no avião. Você tem que entrar no avião, o avião ou o ônibus tem que percorrer aquela distância. Então, você faz um plano, mas para você chegar num fim, tem os meios. Você quer chegar no objetivo. Você tem que, então, passar, né, por meios, planejar os meios. Certo? Então, Deus tem os seus eleitos. Mas Ele quer que esses eleitos sejam alcançados pela pregação, pela evangelização. Deus quer que oremos pelos perdidos. Certo? Ele quer isso. Nós não sabemos quem são os eleitos. Então, nós podemos orar por todos. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu posso estar orando por alguém que não é eleito. Mas você não sabe, pode ser que ele seja eleito. E Deus quer, então, que nós oremos e preguemos o Evangelho. Certo? Então, Deus quer que evangelizemos, que preguemos o Evangelho, porque é um meio que Ele escolheu para trazer os eleitos para a salvação. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o nosso papel não é ficar investigando quem é eleito, quem não é eleito. Nosso papel não é esse. Nós não sabemos, Deus não revelou a lista. O que Deus quer de nós é que nós preguemos o Evangelho. Obedeçamos, façamos o que tem que ser feito. Certo? Então, a ideia é essa, né? A preocupação nossa não é com aquilo que Deus não revelou.
que é quem é os eleitos, o número dos eleitos, ou o nome dos eleitos. Mas é que ele vai salvar os seus eleitos e ele quer usar a igreja e a pregação do evangelho. Então, os cristãos são chamados a proclamar o evangelho de maneira mais ampla, clara e precisa possível. Mas só Deus pode dar o crescimento à igreja, porque só Deus conhece os eleitos. Né? É só Deus que pode converter. Então, aqueles que ele escolheu para a salvação, ele vai aplicar, pela obra do Espírito, nos seus corações, os méritos de Cristo, regenerando, quebrantando, fazendo nascer de novo. Jesus, em João 17,9, disse: não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que você me deu, porque são seus. Então, Jesus orou pelos eleitos. Ele não orou pelo mundo todo. Então, há esse princípio na Bíblia, que há um número de homens e anjos eleitos, e é um número particular, não um número universal. Há um grupo específico de pessoas por quem Jesus orou, e nós entendemos por quem ele morreu. É um número imutável pelo desígnio divino. É um número certo que não pode ser aumentado ou diminuído, porque está nesse decreto, né? E Deus já sabe, Deus é soberano sobre tudo isso, certo? Então, vamos citar aqui um exemplo. Eu estou citando aqui Spru, né? Spru, ele cita um exemplo aí de um grupo de pastores que se reuniu e eles tiveram a seguinte conversa, né? Eles disseram: se nós não tivéssemos nos reunido hoje, milhões de pessoas tinham se perdido, teriam ido para o inferno, certo? Será que é assim mesmo, irmãos? Será que depende assim? É claro que Deus vai nos usar. O argumento é esse. Deus usa a pregação, a oração. Certo? Mas, Spru diz aí, se eles não tivessem se encontrado, nenhuma pessoa estaria perdida. Porque o número dos salvos é decretado por Deus desde a eternidade e não depende das maquinações dos líderes cristãos. Então a salvação, ela é do Senhor, pertence ao Senhor. E não estou dizendo que, assim, a ideia não é que a gente não possa planejar o evangelismo e tudo, mas a gente tem que ter cuidado em saber que não é as nossas maquinações, nossos projetos aí. Deus, ele é soberano, certo? Então, nós devemos fazer o nosso melhor, é verdade. Mas nós devemos ter o conforto de que o estado final da igreja está nas mãos de Deus e não nas nossas. É verdade que nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Mas só Deus tem o poder de dar a vida, né, espiritual. Né? Não é porque não está em nós esse poder. Nós não temos que falar, né, como se a salvação das pessoas dependesse de nós. Depende do Senhor. E Ele vai se agradar em nos usar, certo? E Ele vai nos mover, né, nos direcionar. Nós estamos pregando em Atos dos Apóstolos, e é muito claro ali no livro de Atos como Deus foi conduzindo a igreja, guiando a igreja. Às vezes Deus levantou perseguição na igreja, aí o povo se espalhou, pregou. Então, no final, Deus cumpriu todo o seu propósito, né? E os que eram eleitos foram sendo alcançados pela pregação e a evangelização. Mas esse é o primeiro ponto aí, voltando só para a gente rever aí a doutrina, né? Depois vamos passar para o segundo ponto, ver se tem alguma pergunta, alguma participação. Então, esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Então, nós reformados, presbiterianos, cremos na eleição, né? Cremos que Deus já sabe, já tem um livro da vida. Tem um pessoal que diz assim, quando a pessoa se converte, aí naquela hora Deus escreveu o nome dele no livro da vida. Tem igreja que diz assim, faz o apelo, né? O pastor prega e faz o apelo. Aí na hora que aquela pessoa vem para frente, aí ela diz, não, agora o nome foi escrito no livro da vida. Daqui a pouco passa um tempo, 1 ano, 2, aquela pessoa se desvia. Aí Deus foi lá e riscou o nome do livro da vida. Aí daqui a pouco passa mais um tempo, aquela pessoa volta para a igreja. Aí Deus escreveu de novo o nome no livro da vida. Está todo borrado, né?
Esse povo aí acha que o livro da vida está todo borrado, né? Então, irmãos, o livro da vida, ele foi, essa questão do decreto, onde tem esse livro da vida, isso foi na eternidade. Não foi dentro do tempo, foi antes da fundação do mundo. Né? E não dependeu esse decreto, né, dessas questões aí. Deus, ele decretou isso. Né? Claro que ele é bom, ele é santo, esse decreto é justo e é bom. Né? Ele reflete o caráter de Deus, mas não tem essa questão aí de ficar apagando, escrevendo de novo. Né? Os que se convertem, os que já tinham o nome lá escrito no livro da vida. Certo? Então, nós não sabemos os nomes dos eleitos. Mas se você está ouvindo a pregação, se você tem o fruto, se você é crente, há muitas evidências, né, de que você, como um crente arrependido, convertido, crê no Senhor, o Evangelho tem chegado ao seu coração, você tem respondido a esse Evangelho, ele tem mudado a sua vida. Então nós temos as evidências aí, né, de que fomos salvos pela graça, e nós vamos ver um pouco isso aqui na segunda parte. Mas antes disso, eu quero só ver como é que está a transmissão. Está tudo bem? Como é que está aí? Não estão com dúvidas? Está ficando claro aí? Irmã Soraya chegou aí. Nosso irmão Diácono Valmic. Boa noite, meu irmão. Graça e paz aí. Deus seja louvado. Irmã Erlaine, Deus abençoe. Irmã Nath Santana, Deus abençoe. Presbítero Romeu, né? Seja bem-vindo aí todos. Graça e paz, irmã Jayala. Irmã Mônica aí chegando. Irmã Zuleide. Então, todos aí, né, se apresentando aí, marcando aí sua presença, né? Então, isso é bom, é importante aí a gente estar juntos, participando aí, interagindo. Então, fique à vontade, irmãos. Não veio pergunta ainda, né? Não veio nenhuma pergunta ainda, então, vão aí preparando aí para poder a gente estar junto aí respondendo, que Deus nos dê graça, né, de responder. Essa segunda parte é maior, então a primeira parte já vencemos, né? Então vamos aí buscar aí força aí para a gente agora vencer a segunda parte aí, que é a seção 5. Eu vou ler aqui o texto da confissão, depois vou ler os versículos e vamos caminhar aí juntos aí para a gente desenvolver aí a teologia aí. Então o texto confessional diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então, o decreto, irmãos, não é no tempo. O decreto é na eternidade. E foi um santo conselho e beneplácito de sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, é justa, é santa. Não é uma vontade má. As pessoas não, Deus, então, esse Deus que elege é um Deus mau. É um Deus mau, um Deus... As pessoas vão pensar isso, mas não tem gente que ouve, né? Mas não é. A ideia de Deus, a Bíblia mostra para nós que essa vontade de Deus, ela é boa, é santa. É um santo conselho e beneplácito da sua vontade. E de acordo com esse conselho, ele escolheu para a glória eterna os homens que são predestinados, para o louvor da sua gloriosa graça. E essa escolha é por graça e amor. Não é por méritos, não é por obras. Não é porque ele viu previsão de fé, a presciência, que nós já tratamos disso no estudo anterior. Não é porque Deus viu boas obras, ou viu que aquela pessoa iria perseverar, ou que Deus viu qualquer coisa na criatura. Então, quando Deus olhou da eternidade, ele nos viu pecadores, caídos em Adão. E ele decidiu, então, nos salvar, decretar na eternidade a nossa salvação e os meios que iriam conduzir a essa salvação. Vamos ver os textos bíblicos. Efésios 1. São 3 versículos em Efésios 1
que tratam aí dessa questão, que eu vou ler aí. Depois temos aí Romanos 8:30, 2 Timóteo 1:9. Efésios 1:4, diz assim a palavra do Senhor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. E aí, por causa dessa escolha antes da fundação do mundo, é que nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Então, as obras, a santidade, as boas obras, é consequência da eleição na eternidade. Não é que a gente faz boas obras, é santo, e aí Deus nos escolhe depois. Verso 9, Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Então, Deus nos mostra, Deus nos desvenda esse mistério da sua vontade, a eleição, né? Segundo a sua boa vontade que ele propôs em Cristo. Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, tudo o que está acontecendo no mundo, na história, é o cumprimento desse conselho secreto e eterno. Dessa vontade secreta e eterna. Certo? Romanos 8:30. Veja aí que a eleição é na eternidade, né? E aos que predestinou, Romanos 8:30, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a justificação, a glorificação, a santificação é fruto da predestinação na eternidade. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não, segundo as nossas obras, não. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, né, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ok? 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Estão falando aí também dessa destinação. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, na eternidade, antes dos gêmeos nascer, né, havia um propósito aí quanto à eleição. Efésios 1:4, já li, né? Já li, está repetido aí. Então, ok, vamos agora para a exposição do argumento aí. Irmãos, então, a confissão de fé ensina, e é o que está na Bíblia, né? Que nós vemos na Bíblia aí. A doutrina da eleição, da predestinação, certo? Esses decretos de Deus foram feitos antes da fundação do mundo, na eternidade. Então, esse plano que nós vamos falar aqui não está dentro do tempo. Esse plano, esse decreto, né, Deus estava na mente do Senhor desde a eternidade. Mas, como eu falei, um plano ele tem uma ordem lógica. Né? Embora Deus seja eterno, e dentro da mente de Deus essa ordem não é temporal. Não é como nós pensamos assim, nós pensamos dentro do tempo. Nós temos que pensar um pensamento, depois outro pensamento. Na mente de Deus, não. Na eternidade, todo esse decreto, ele é presente na mente de Deus. Só que há uma ordem. Para Deus chegar no objetivo, como nós também, ele decretou o fim e ele decretou os meios para chegar nesse fim. E tudo isso está na mente de Deus eternamente. Certo? E os teólogos,
E aí vem um ponto aqui mais teológico, certo? Então, peço a paciência aí de quem não é muito afeito aí à teologia, né? Peço a paciência. Mas se você não tem interesse, tudo bem. Mas a título de informação, eu vou transmitir aqui essa questão, né? E o principal é o que a Bíblia diz, que há um decreto e ele é eterno. Ok? Há um decreto e ele é eterno. Mas há um debate aí, e Karl Barth, né, um teólogo neo-ortodoxo do século XX, ele adotou uma posição chamada de supralapsarianismo purificado. Que negócio é esse, né? Supralapsarianismo. Lapso é queda. Né? A questão é, a queda foi decretada, né? A salvação foi decretada antes ou depois da queda? Não é questão de tempo, é questão de ordem lógica. Porque Deus é eterno, não estou falando de tempo. Certo? Então, Karl Barth, ele apresentou nessa teologia aí, essa posição, de que a criação e a queda foram decretadas por Deus como meio necessário para realizar seu eterno plano de redenção. Então, para essa posição, primeiro Deus decretou salvar os eleitos, quem seria salvo e condenado. Depois ele decretou criar e permitir a queda. E decretou que a queda aconteceria. Normalmente, os reformados têm outra visão com relação a isso, chamada infralapsarianismo. Então, tem o supralapsarianismo e tem o infralapsarianismo, certo? Que diz o quê? Que Deus, no decreto de Deus, Deus decretou criar, isso não é tempo, irmãos, não é dentro do tempo, é na lógica da coisa. Deus decretou criar, permitir a queda, e aí ele decretou salvar os eleitos, né, e passar por alto os réprobos, certo? Então há um debate aí entre os reformados, né? Você é infralapsariano, supralapsariano, talvez você não se importe com isso, tudo bem, certo? Mas a questão é que os decretos de Deus, esse plano de Deus, é eterno. É desde a eternidade. E que há um plano. Que há uma soberania de Deus. E que esse plano foi antes da fundação do mundo. E que é um propósito eterno e imutável de Deus. Certo? E esse decreto não é um decreto caprichoso, irreverente, né? Esse decreto, irmãos, ele é um santo decreto de Deus. Então, a salvação não é uma coisa acidental. Não é um remendo. A salvação não é um remendo. Deus criou o homem bom, aí ele se frustrou, o homem caiu, e agora Deus vai lá consertar. Não, né? A salvação é um plano eterno. Não é um remendo. No final, você já viu aquela história do tapete? Quem vê um tapete sendo feito, aquele pessoal que fazia a mão, né, por trás do tapete, não entende nada. O que está acontecendo? Quando o tapete acaba e fica pronto, que você vê o outro lado, aí você entende toda a beleza daquela arte, né, daquela peça. Então, os decretos de Deus podem parecer para nós hoje confusos. Por que Deus faz assim, permite a queda e coisas desse tipo, né? Mas, irmãos, já há um plano todo ordenado para a glória dele, e que esse plano é baseado na bondade, na santidade de Deus. A redenção está fundamentada na eternidade, no conselho de Deus. Sua intenção de redenção, e esse propósito é eterno e imutável. Então, nós estamos cumprindo o decreto de Deus, o plano de Deus. Deus está cumprindo os seus planos, é bem verdade, e nós também. Esses planos secretos, né, ocultos. Fique firme aí, segure firme aí, fique calmo, que vai ter... Isso aqui é uma parte mais, né, abstrata, mas vai ter questões muito práticas para a sua vida, importantes aqui. Então, aguente firme aí, que a gente vai chegar lá. Então, Deus não tem um plano alternativo. Existe uma linha dispensacionalista que diz que Deus tinha um plano de salvação em Adão, outro lá em Noé,
outra em Moisés, que Deus teve vários planos na história. Que Deus foi mudando os seus planos. Que a igreja, que Deus tem um plano para Israel, aí não deu certo. E agora Deus tem um plano para a igreja. Não, irmãos. Deus não muda o seu plano eterno. Ele conhece o fim desde o começo. O seu plano é fixo. Ele já sabia de tudo que poderia acontecer. Certo? Ele já sabia de todas as coisas. Aí alguém pode dizer mais uma vez, para que orar se já tem um número fixo? Por que eu vou perder tempo orando pelas pessoas se Deus já sabe quem é e quem não é? Será que a nossa oração pode mudar o plano de Deus? Sabemos que não. O decreto de Deus é imutável. Né? Então, por que orar? Certo? Se alguém não está entre os eleitos, você pode dizer, não adianta, posso orar a vida toda, ele não vai se converter a Deus, né? Ele não vai ser acrescentado. Mas, irmãos, nós não devemos nos preocupar com isso, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Certo? Nós não devemos nos preocupar com isso. Não podemos saber nessa vida quem não é eleito. Preste bem atenção nisso aí. Isso é muito importante, porque a gente, às vezes, fica querendo cascaviar, investigar quem é eleito e quem não é eleito. Isso aí não é uma atitude bíblica, humilde. Né? A gente quer saber essas coisas. Não, Deus não revelou. Isso aí até... irmãos, presta atenção, eu vou falar aqui uma coisa séria. Isso é até pecaminoso. Você querer investigar o que Deus não quis revelar, isso não tem... Os reformadores, a Bíblia... A teologia reformada é contra isso. Nós vamos ver aqui isso. Então, nós não sabemos quem não é eleito. E quem é eleito? Podemos saber? Pelo fruto da conversão, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, pelo fruto da conversão, pelo testemunho do Espírito, quando alguém é regenerado, quando ela é transformada pelos frutos, Deus pode lhe levar, quando você se humilha, é convertido, usa os meios de graça, lê a Bíblia, e você tem o Espírito Santo, Deus pode lhe dar paz, certeza da salvação. Isso não é, segundo os puritanos, automático e imediato. Pode ser que você tenha dúvida. Mas é possível alguém, no uso dos meios ordinários, lendo a Bíblia, vivendo a vida cristã, encontrar segurança. Poder dizer, eu sei que Deus me salvou. Não porque eu não sou pecador mais. Eu continuo sendo pecador. Mas eu não sou mais quem eu era. Eu fui regenerado, eu tenho o Espírito Santo. Certo? Então, nós não sabemos quem não é eleito. Então, você olha, tem um cara de gente no mundo, né? Uma parte só é crente. Uma parte só tem fruto. E esse povo que está aí fora, a gente não sabe quem não é eleito. Alguém que você acha um ladrão, um delinquente, né, um perseguidor, pode ser que ele seja um eleito. A gente não sabe quem não é eleito. Certo? Nós não sabemos disso. Nós só vamos saber isso postumamente, depois. Né? Nós vamos saber isso depois. E nós não podemos penetrar no conselho secreto de Deus para ter a lista. Certo? Não podemos saber, ter essa lista. Então, qual é a atitude cristã diante disso? Eu não sei quem é eleito. Eu tenho que orar por todos. Não sei se aquela pessoa é eleita, mas pode ser que ela seja. E qual é o meu papel? Orar por ela, pregar para ela. Certo? Entende? Então, o meu papel não é ficar, Deus me revela se esse é um eleito teu. Ficar investigando, não. O meu papel é orar por ela. Nós não conhecemos o decreto eterno, oculto de Deus. O destino eterno de Deus. Certo? Mas nós sabemos que Deus tem os seus eleitos. E pode ser que aquela pessoa seja um eleito. Então nós devemos orar por essas pessoas. Devemos pregar, fazer o que estiver ao nosso alcance, para que elas creiam no Senhor, certo? Então, o fato de haver o decreto eterno e Deus ter os seus eleitos, não é desculpa, não é motivo para deixarmos de pregar, testemunhar.
para as pessoas, orar para que elas sejam convertidas. Porque pode ser que seja. Então, essa pessoa má, essa pessoa que está lhe perturbando, lhe perseguindo, pode ser que ela seja um eleito de Deus, você não sabe. Ore por ela. Se for possível, pregue para ela a palavra. Quem sabe é um eleito. Mas só Deus sabe, e ele só será convertido verdadeiramente se for um eleito. Nós sabemos disso. Mas nosso papel não é ficar pensando nisso. É faça o que Deus está lhe dizendo para fazer. Ore, pregue. Então a predestinação está de acordo com o propósito eterno de Deus e o conselho secreto e o bom prazer da sua vontade. Certo? Irmãos, Deus ele é um Deus, Lutero disse aí que Deus é um Deus que se revela, mas ele é um Deus escondido. O que é que isso quer dizer? Que tem questões que Deus revelou sobre ele, tem coisas que ele deixou ocultas. Certo? Tem coisas que ele teve o prazer de revelar e tem coisas que ele não revelou. Deuteronômio 29 diz: as coisas secretas pertencem ao Senhor, mas as que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Deus não quer que nós nos preocupemos em saber o que ele não revelou. Então você tem que se ocupar no que está revelado na Bíblia. Certo? O que ele não revelou faz parte do seu conselho eterno e secreto. Então não é o propósito de Deus ficar revelando o seu dia de amanhã, coisas secretas, coisas que estão no decreto eterno. O que Deus quis revelar, nós cremos, está aqui, na palavra, nas escrituras. Então muita gente quer ficar investigando o que não está aqui, meu irmão. Coisas que Deus não quis revelar. Certo? Vamos falar disso aí. Fica atento aí que nós vamos falar. Então, uma das perguntas que os crentes fazem é: eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. E aí o jovem aí fica bem atento, né? É uma fase que a gente se pergunta muito. Adolescente, o jovem, o que será que Deus quer para mim, né? Profissão, casamento. E as pessoas querem que Deus revele, né, o que é que elas têm que fazer. Veja bem, preste bem atenção. Muita gente quer saber a vontade de Deus, qual a carreira, com quem vai casar. Né? Muita gente casou já dizendo que Deus revelou que era para casar com aquela pessoa. Irmãos, ó, você quer saber a vontade de Deus? Você tem que fazer essa pergunta aqui. Ó. Você quer saber a vontade revelada de Deus? Ou você quer saber a vontade oculta? O decreto eterno de Deus para a sua vida. O que é que você está querendo saber? Se você está querendo saber a vontade revelada, leia a Bíblia. E você vai ver que a vontade de Deus para a sua vida é: santifique-se, seja santo, se converta, creia. Busque o perdão, se prepare para a vida eterna. Essa é a vontade revelada de Deus. Viva de modo ético, de modo santo, de modo que glorifique a Deus. Essa é a vontade revelada de Deus. Certo? Deus quer nos salvar, que nos arrependamos, que pratiquemos boas obras, que sejamos santos. Certo? Pode ser que isso não pareça profético para você. As pessoas querem profecia. As pessoas querem que Deus fique dizendo: vá para aqui, vá para acolá, escolha essa profissão, case com fulano de tal. As pessoas querem isso, né? Que Deus revele esse decreto oculto. Pode não parecer profético, né? Mas ler a Bíblia, nós vamos saber a vontade de Deus, o que agrada a Deus. E a Bíblia é suficiente para lhe conduzir em boas decisões. Jovem, a Bíblia pode lhe fazer sábio. E Deus, o Espírito, pode lhe conduzir em decisões sábias. Não precisa uma revelação extraordinária. Não precisa você buscar profetas ou ouvir um profeta. Se você for um jovem piedoso, de oração bíblica, Deus vai lhe conduzir na providência. Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai lhe conduzir de modo sábio e abrir as portas que Ele quer para você, fechar portas que Ele não quer que você entre. Então, se você quer saber a vontade de Deus, viva de modo
que a Bíblia diz, leia a Bíblia, estude a Bíblia, e Deus vai lhe conduzir. Deus vai lhe direcionar. Agora, se você quer saber a vontade secreta de Deus, a resposta é, nós não podemos saber essa vontade. Deus escolheu não revelar. Isso é secreto, não é da sua conta. Preste atenção, não é da sua conta. Quem é eleito, quem não é eleito. O dia de amanhã, Deus não quis lhe revelar. Tentar sondar o conselho secreto de Deus não é piedoso, não é exercício de piedade, de espiritualidade, mas de impiedade. Isso não é viver pela fé. Isso não é viver em submissão à Escritura, só da Escritura. Se Deus não quis revelar, é porque não é da nossa conta. Deus não quer que nós saibamos essas coisas. Se Ele quisesse, Ele tinha revelado. Ok? Então, essa atitude que é muito comum entre os evangélicos é uma atitude que não é piedosa, não é bíblica. Não, eu vou lhe mostrar nas Escrituras isso, preste atenção. Eu vou lhe mostrar. Certo? Então, como nós tomamos decisões? Como saber qual a coisa certa a fazer? Nós devemos olhar para a vontade revelada de Deus. Há princípios na Bíblia. Julgamentos éticos você pode fazer. Então, muita gente ora a Deus, e aí ela ora ali, né? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E às vezes ela quer fazer uma coisa errada, ela diz, não, mas Deus me deu paz. Ela vai lá fazer uma coisa errada, que a Bíblia diz para ela não fazer. Ela só quer que Deus confirme o que ela já quer fazer, que não é certo. Certo? Então, algumas pessoas também, né? Aí a gente está estudando aí o curso de liderança, né? Muita gente aí na igreja orando, será que Deus me quer no presbiterato, no diaconato? Né? Então, na maioria das igrejas, você não pode se tornar um ministro apenas decidindo que deseja ser um. Tem que haver a confirmação da igreja. Porque a Bíblia revela, irmãos, que há princípios da Bíblia de sabedoria. E que Deus, Ele usa a igreja para confirmar a vocação. Então, por exemplo, você filho, você quer saber a vontade de Deus quanto o futuro, profissão, casamento? Os princípios da Bíblia vão lhe mostrar. Leia a Bíblia, escute pessoas mais velhas, sábias. Pense, ore, né? Ouça conselhos. E Deus vai lhe esclarecendo. Você está em dúvida se tem vocação para ser um presbítero, um diácono? Então você deve orar. Veja os requisitos que a Bíblia diz, as qualificações. Né? Então, de modo extraordinário, às vezes a igreja, nós estamos distantes daquele ideal. Até conversei com o Gabriel aí um dia desse, né? E pela misericórdia de Deus, nós somos falhos, né? Deus nos chama, né, para os ofícios. Mas o modo comum Deus revelou as qualidades. Mas eu creio também que há uma vocação. Mas a igreja, ela tem que olhar para as qualidades, realmente, né? E aí Gabriel está certo aí, nisso aí, né? Ele preocupado ali, será que ele tem as qualidades já? Então, em certo sentido, ele está correto em pensar isso. Né? Então, claro que deve haver um testemunho interno da vocação, mas a igreja deve olhar para as qualidades, sim. E a pessoa também deve parar para considerar isso. Né? Então, está correto pensar dessa maneira. Certo? Então, o princípio bíblico não é eu quero ser presbítero, não importa o que a igreja pense. Então, o princípio sábio não é eu vou tomar essa decisão a ferro e a fogo. Não, quando você for tomar decisões, veja os princípios da Bíblia. Se você está debaixo de alguém que Deus colocou como autoridade, tome conselhos. Veja, pense, né, tome direção. Então, Deus vai lhe conduzir por esses meios. Certo? Deus vai lhe orientar. Então, você não precisa saber o futuro, não precisa o seu eu do futuro vir de lá para lhe dizer, né? Faça isso, vá por aqui. Não precisa dessas coisas. Certo? Você precisa crer no Senhor e fazer a vontade de Deus. Então, alguns crentes em situações difíceis se perguntam, o que é que Deus quer que eu faça na minha vida?
Né? Vamos dizer que uma mulher crente se converteu, mas o marido não é crente. Ela está passando uma luta muito grande e ela está com dúvida. Será que eu devo ficar casada com esse homem? A Bíblia revela que sim. Se ele consente em viver com ela, Paulo diz em 1 Coríntios 7,13, que ela não deve se divorciar. Se ele cumpre o papel dele de marido, mesmo que ele não seja crente, e ele consente em viver com ela, a Bíblia diz que ela deve permanecer casada. Se ele decidir ir embora, ela está livre. Pode se divorciar. Certo? Então, há princípios na Bíblia, irmãos, que nos dizem qual a decisão aí, em alguns casos. O que é o certo a se fazer. Tem outros casos que é orando, olhando os princípios gerais, né? E Deus vai nos conduzir. Certo? Então, os cristãos, tem crente que eu disse aí, que ora e quer fazer uma coisa errada e ora ainda para saber se tem que fazer aquilo. Por exemplo, o jovem quer namorar um namoro misto. Ele está apaixonado, o jovem está apaixonado por uma pessoa que não é de Deus, não é temente a Deus. Aí ela vai lá orar, Senhor, será que o Senhor quer que eu namore com aquele rapaz? Ele não é crente, mas ele pode se converter depois e tal, e vai lá orar. Irmãos, não tem assim, você pode orar para ele se converter, você pode pregar o evangelho, mas não é a vontade de Deus que você case com alguém não crente. Precisa. Aí você diz, não, mas eu orei, Deus me deu paz, eu fui lá. Isso aí não é o modo como nós devemos proceder. Certo? Então, Deus não vai lhe orientar a fazer uma coisa contrária à Bíblia. Calvino concordou com Lutero na distinção entre as vontades ocultas e reveladas de Deus. Onde Deus fechar sua boca sagrada, desistirei da investigação. Deus não revelou, então eu não vou agir baseado no que não está revelado. Então esse negócio de casar, sentindo paz, achando que Deus vai converter depois a pessoa, isso não é bíblico. O reformador considerou irreligiosas e proibidas as especulações sobre o conselho secreto de Deus. Então, querer ficar investigando o conselho secreto de Deus não é bíblico, é pecaminoso. Está terminando aí, o último slide aí tem um texto bíblico ali que eu quero citar. Então, a Bíblia proíbe algumas práticas que usam dessa questão de ficar adivinhando. Feitiçaria, tirar sortes, necromancia, são coisas abomináveis a Deus. O que é que essas coisas têm em comum? Feitiçaria, necromancia. Esse pessoal fica querendo saber ali o que fazer, né? Vem aqui para o tarô, veja aqui o seu horóscopo, né? Para o seu signo, o que é que você tem que fazer hoje, vá por aqui. Pessoas que são conduzidas aí pelos astros, né? Pela astrologia, que não é astronomia, né? Que é outra coisa, astrologia, por astrólogos, né? Essas coisas são abomináveis. Os pagãos faziam isso antes de Israel entrar na terra e Deus proibiu o seu povo de viver atrás de essas adivinhações. Isso aí não é correto para nós, irmãos. Isso aí. E pessoas que transformam isso, né? Dão uma roupagem gospel para esse estilo de vida aí. Então tem muita gente querendo olhar por trás da cortina para descobrir os segredos de Deus. Hoje as pessoas vão atrás de tarô, de adivinhos. Né? Tem aquelas pessoas que estão lá na quiromancia, tarô, né? Para descobrir as coisas. Tem gente que pega uma xícara, né? Toma um cafezinho. Aí quando ele vira aqui a xícara para ver a borra do café e vai dizer que ali está dizendo o futuro dele. Tem gente que faz essas baboseiras aí. Então o apóstolo Paulo diz que Deus predestina de acordo com o prazer da sua vontade. Essa predestinação é de acordo com o seu prazer. Está no conselho eterno de Deus. Certo? Então, Deus não está querendo fazer nada perverso. Deus não é injusto. Há um decreto. Então, tudo que acontece, eu posso dizer, não é injusto. Eu não tenho resposta para tudo, mas eu sei que tudo que acontece foi a vontade de Deus. Há um decreto, há um propósito de Deus por trás destas coisas.
foi do agrado de Deus decretar, permitir estas coisas. E há um propósito. E que Deus não é frustrado, ele não tomou a decisão precipitada. Deus não erra, Deus não é frustrado. E a gente só vai entender como é que isso se encaixa perfeitamente na eternidade, em alguma medida, né? Quando Deus nos mostrar o outro lado do tapete. E a gente vê a obra toda e Deus vai ser glorificado. Na salvação dos eleitos, né? Em ele ter passado por alto os réprobos, os não eleitos e tudo. Só para terminar e ver as perguntas, eu quero citar esse texto aí, irmãos, porque muita gente aí no meio evangélico atrás de adivinhação, de profecia. E desde o Antigo Testamento lá, Deus já diz, Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quais eram as abominações? Não se achará entre ti quem faça passar seu filho no fogo, ou sua filha. Era a idolatria, né? Sacrificando ali seus filhos a Moloque. Aí vejam, não haverá entre ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Gente querendo adivinhar o futuro, a vida dos outros, prognosticar. Isso é abominável. São práticas que Deus disse ao seu povo, não vai haver entre ti quem faça essas coisas. Gente adivinha, gente prognosticando, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico. Gente que consulta os mortos. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Aquele povo era ímpio. Aquele povo, Deus expulsou aquele povo da terra, puniu por causa disso. Um povo irreverente, um povo que não teme ao Senhor. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Gente que vive atrás de adivinhação, de prognosticação, do que é que... Não, isso é absurdo. Isso não é bíblico. Deus não quer lhe dirigir a sua vida por essas profetadas, meu irmão. Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja um estudante da Bíblia, um crente. Você dirija a sua vida pela palavra. Viva cada dia o seu mal. Que você ore a Deus e possa dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Abre as portas que o Senhor quiser, fecha as portas que o Senhor quiser. Não fique querendo adivinhar, viver o futuro. Viva cada dia o seu mal. Confie no Senhor. A vontade de Deus para a sua vida não é uma vontade aí. Deus não está querendo lhe podar, tirar. Deus quer que você seja santo e feliz, em primeiro lugar. E Deus vai... O primeiro propósito é que você se converta, se arrependa, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Deus vai cuidar de você. Então não precisa você se preocupar com o dia de amanhã, adivinhar, querer ficar investigando. Descanse no Senhor. E pessoas que ficam atrás aí dessas adivinhações, se arrependa disso. Não adianta colocar o nome de gospel, de profecia, indo atrás de coisas que Deus não quis revelar. Essas novas revelações aí. Certo, irmãos? Isso não é para nós, não é o que Deus tem para nós. Então, ore a Deus. Se você tem dúvida disso que eu estou falando, ore ao Senhor. Veja na Bíblia se Deus ficou conduzindo as pessoas assim. Na época da Bíblia mesmo. Dizendo como é que, cada dia dizendo para que lado iria, com quem ia casar, qual a profissão. Não, irmão. Deus não dirige o seu povo assim. Ele dirige o seu povo pela sua palavra. Certo? Então, que Deus tenha misericórdia do nosso povo cristão, evangélico, que às vezes quer fazer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Mas vive aí de um lado para o outro, atrás dessas profetadas aí. Isso não é o que Deus tem para nós. Irmãos, então eu encerro aqui a exposição. Quero ver se tem perguntas, participações. Certo? E aí nós concluímos aqui a nossa lição.
Só voltar aqui para a segunda sessão. Deixa eu voltar aqui, deixar aí, enquanto a gente interage aí com os irmãos. Vamos lá. Então, boa noite a todos aí. Vamos ver se tem mais alguma mensagem. Transmissão ótima, graças a Deus. Né? Não caiu como domingo passado, aqui de casa. A internet não é tão boa, né? Mas está segurando aí. Irmã Larissa, graça e paz, boa noite. Irmão Emerson. Muitas pessoas fazem distinção entre a vontade de Deus, afirmando: Deus tem uma vontade decretiva e a vontade permissiva, aquele que ele permite que aconteça por conta de uma escolha humana. Essa distinção está correta? Mas, irmão Emerson, o que Deus permite está no decreto. Né? Então, é o que ele quis. Está no decreto. Né? Então, eu não creio que essa distinção aí é uma maneira de tentar dizer que Deus não é soberano sobre algumas decisões. Né? Então, ele não se envolveu, né? Ele decretou se afastar, não. Quando Deus decreta, mesmo que a gente entenda assim, que Deus decretou permitir, ele está envolvido, foi a vontade dele. O que aconteceu é que ele permitiu. Então ele entrou no decreto, está debaixo da soberania dele. Certo? Então, tudo está no decreto. Então, eu entendo que essa linguagem aí, eu não uso ela, eu não acho que ela seja boa. Certo? Não acho que ela seja boa. Acho que melhor dizer que está no decreto, né? E que, independente se Deus permitiu, é porque ele quis deixar acontecer aquilo, né? Então, a queda, por exemplo, vamos falar da queda. Deus decretou a queda, ponto. Certo? Mas não quer dizer que Deus forçou ali, então ele decretou que haveria a queda, estava no decreto, né? E ele não interviu ali. Mas foi a vontade dele permitir e entrou no decreto. Então, é assim, eu acho que geralmente quem usa essa linguagem aí, não usa no sentido bom. Geralmente, quando eu escuto, não é num bom sentido. Certo? O irmão Marcos Matos aí, se João 17, 8 e 9 revela que a intercessão de Cristo é por aqueles a quem Deus escolheu, podemos compreender que quem não acredita na predestinação é cristão. Não, assim, irmãos, vejam, uma pessoa pode ser convertida e ela pode não ter clareza, né, nas doutrinas. Então, não posso dizer que uma pessoa que não crê na predestinação não é cristã. Ela pode ser um cristão fraco, que não tem um ensino, não tem a iluminação, né? Mas ela só é cristão e eleito se Cristo morreu por ela, se Cristo orou por ela, se ela está no número desses eleitos, se ela foi alcançada pela graça. Então, primeiro, viu, irmão Marcos, nós não entendemos, em primeiro lugar, se somos eleitos, não. A primeira coisa que nós temos que entender é: somos pecadores, precisamos nos arrepender e crer. E depois, Deus vai nos santificando e nos iluminando, nos fazendo entender que Deus tem seus eleitos, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Mas tem pessoas que parecem, irmãos, que nunca desenvolvem, né? E pode ser que haja um eleito que acaba tendo dificuldade com a doutrina da eleição. Né? Mas eu creio que são raros aí, que não é o ideal. Irmão Mateus aí participando, muito bom, graças a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, eu não vi mais nenhuma pergunta aí. Será que tem mais alguma pergunta aí dos irmãos? Quero dizer aos irmãos que ainda não acabou o capítulo, né, desse decreto. Fique firme aí que não acabou, eu creio que já estamos avançando aí no entendimento, né, da eleição, mas não acabou ainda. Então, se não há mais perguntas, vamos aguardar aí a próxima lição para a gente continuar desenvolvendo o assunto e buscando aí, né, orientação. Irmã Mônica parece que fez uma pergunta. Pastor, nós geralmente temos a prática de focarmos em determinado objetivo e pedimos a Deus que, se for da vontade dele, que abençoe. Mas fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para que dê certo. Minha mãe é de uma determinada igreja, onde primeiro se vai à igreja pedir a confirmação para tal objetivo. Se lá for mencionado um sim através da palavra, ela faz. Caso contrário, não. O que pensar sobre esse tipo de prática? Obrigado. Então,
Eu creio, meu irmão, que às vezes pessoas querem delegar isso aos pastores, às autoridades espirituais, né? Pessoas querem que a liderança da igreja, o pastor, ou alguém ali que tenha uma autoridade, diga, né? Libere. Como eu falei, igrejas saudáveis, né? Eu não acho que seja errado alguém vir, eu acho que as pessoas deveriam até procurar mais no nosso meio conselho dos pastores. Conselho, né? Agora, o conselho pastoral não é mostrar o que a Bíblia diz, né? E ajudar a pessoa a fazer uma decisão sábia. Mas a decisão é da pessoa, né? E não é nosso... Claro, tem coisas, viu, minha irmã, que a Bíblia diz claramente. Então, o pastor pode dizer para aquela pessoa, ó, a Bíblia diz, ó, isso aqui é assim. A Bíblia está dizendo isso. Você tem que fazer o que Deus está dizendo. Se você não fizer, você vai estar pecando. Certo? Então, deixa eu citar um exemplo bem brusco aqui. Vamos dizer que uma prostituta se converte ao Evangelho. E ela vive da prostituição. E ela vem procurar conselho no pastor. Pastor, e agora? Se eu não me prostituir, eu vou passar fome. O que é que o pastor tem que dizer? Minha irmã, é pecado, você tem que deixar agora. A Bíblia diz, você não pode ficar na prostituição. Não tem conversa, está revelado na Bíblia. Então, assim, a gente pode, com autoridade, dizer, você tem que deixar isso aí, se arrepender. Claro que a pessoa vai deixar se ela se arrepender, se ela quiser. Mas, assim, não tem dúvida quanto a isso. Tem outras questões que a gente vai aconselhar, baseado na Bíblia. E aí a pessoa vai ter que orar, decidir. Então, eu acho que essa coisa aí de ficar procurando na igreja, isso aí é jogar a responsabilidade, né, nessa liderança, certo? Não buscar na Bíblia, em primeiro lugar, né, em Deus, certo? Então, é muito tênue a diferença, né? Então, eu creio que a gente deve buscar, é sábio, é bíblico, na multidão de conselhos habita a sabedoria. Então, é sábio buscar conselho de irmãos experientes, é sábio fazer isso. Agora, eleger alguém para ficar dizendo, né, o que é, o que não é, eu não acho que isso aí seja bíblico, não. Né? Colocar na mão do pastor todas as decisões da sua vida, eu não acho que seja bíblico, não, isso aí. Não acho que a nossa autoridade é essa, não. Nossa autoridade é para dizer o que é bíblico para aquela pessoa e ajudá-la a tomar decisões sábias na vida dela. Nós podemos fazer isso. Podemos, mas ficar dirigindo a minha vida por alguém, eleger alguém, não. A nossa única regra de fé e prática é a Escritura. E Deus nos dá pessoas sábias, experimentadas, que nos ajudam a entender melhor essa vontade de Deus revelada. Certo? Eu não concordo, em geral, em linhas gerais, com essa postura aí, como a irmã colocou, mas eu concordo que a igreja é um lugar de ouvir a palavra. Você ora, pode ser que naquele sermão, Deus, o Espírito usa aquela palavra ali para lhe iluminar, para lhe dar uma sabedoria, para você decidir melhor, né? Para você entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu acho que a igreja, ela vai ser um instrumento de Deus, né? A irmandade, bons conselhos, pessoas experientes, elas vão ser instrumentos de Deus para nos ajudar. Agora, para ficar dizendo categoricamente, faça isso, faça aquilo outro, eu não vejo por aí. A menos que seja uma coisa que a Bíblia proíbe mesmo. Então, a irmã está dizendo aí que não é conselho, né? Mas isso aí é tipo uma revelação, né? Então, Deus está revelando. Não, se está na Bíblia, está na Bíblia. Não precisa Deus revelar ali a vontade de Deus. Se está na Bíblia, a pessoa pode ir na igreja para ficar mais claro para ela que é bíblico isso. Mas não de ficar buscando outras revelações. Não é bíblico, não. Irmãos, quem dirige a vida por esse tipo de vida aí, mamãe, essa pessoa aí, ela não está submissa à suficiência das Escrituras. Ela está buscando, né, fora da Bíblia, nessas autoridades aí, uma outra revelação. Então, a Bíblia é suficiente. As autoridades na igreja é para nos ajudar a ver o que está na Bíblia. Então, essa vida aí não está sendo conduzida por Deus, pela fé e pela palavra.
Então, eu sou pastor da igreja. Não é o meu papel ficar dirigindo a vida dos irmãos, me metendo, me intrometendo nas decisões. Não. O meu papel é instruir os irmãos a serem gente sábia, gente bíblica, dizendo que não devem fazer o que é pecado, que Deus proíbe. Mas determinar qual é o curso que você vai escolher, né? Determinar quem é que você vai casar, não. Você não vai casar com gente descrente, mas entre aqueles que são servos de Deus, você vai escolher. Aqueles que Deus colocar na sua vida. Você pode pedir orientação, será que essa pessoa é adequada? Ele pode ir para princípios bíblicos, mas determinar, bater martelo na vida das pessoas, não é isso que um pastor é chamado a fazer. Eu não creio nisso. Né? Então, essas igrejas aí, minha irmã, elas estão distantes desse padrão bíblico. Né? Estão no engano aí, eu não concordo. E é triste, né, ver que muita gente está sendo enganada. Ok? Irmãos, o tempo avançou, né? Vamos encerrar. Romeu aí já está se despedindo, então vamos orar e encerrando a aula. Senhor, louvado seja o nome do Senhor por mais uma aula. Abençoa, Pai, esclarece, ilumina, perdoa os nossos pecados. Dá-nos graça, ó Pai, e dirige a tua igreja pela tua palavra, Deus. Livra-nos, ó Pai, de uma vida irreverente, uma vida que busca investigar o que o Senhor não revelou. Nos dá humildade, nos dá submeter à tua vontade, aquilo que o Senhor quis revelar. Assim abençoa, Pai, todo o teu povo, é o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe uma semana de paz a todos, a graça e a paz, fiquem na paz de Deus e até uma próxima oportunidade. Amém.